Certo. Show. Bora lá, Cerqueira. Beleza, então, gente. Bora lá. Obrigado aí de novo quem conseguiu entrar, a galera que tá entrando aí durante a semana, Cassandra, Otávio, Matheus, Arthur, Johnny, Matheus. Obrigado mesmo, galera, por estar entrando aí. Hoje tem outros eventos acontecendo, então deu uma dividida aí. Tem uma galera que está estudando também no canal aqui da Nuirex. Então, tem um pessoal que está focado nas monitorias, nos grupos de estudo também das outras redes, né? Então tá dividido um pouquinho o público aí, mas o que a gente está conseguindo, né? Reunir, falar um pouquinho, aprender junto, né? Isso é bom. Então hoje a gente vai continuar. Na semana passada, a gente começou lá o capítulo 3 do livro de Rust. Hoje a gente vai repassar também alguns conceitos aqui do capítulo 3. E aí eu vou repassando aqui. Se alguém tiver também qualquer coisa aí para comentar, para adicionar, fica à vontade aí. Ou para levantar a mão aí para subir, ou para quiser colocar no chat aqui também, fica à vontade, gente, né? O negócio é a gente estudar junto mesmo, né? O capítulo 3 ele é um capítulo introdutório aí, a gente vai repassando pelos conceitos, né, da linguagem Rust, coisas que são idiomáticas mesmo da linguagem Rust, para a gente ir se familiarizando, coisas que tem em todas as, as linguagens, né? Vou colocar aqui para cima também colocar o Pedro aqui para cima, que chegou agora também. Fala, Pedro, tudo em ordem? Boa noite, galera. Como é que vocês Boa estão? noite. Graças a Deus, tudo bem, e você? Bom demais. Então, tá bom, show de bola. Bom, vamos lá então. Vou compartilhar a tela aqui. A gente vai repassando aqui. A gente vai repassando junto aqui. Então, me dá um toque se vocês, assim que vocês verem a tela aí. Estão vendo? Sim, Tá tô saindo aí na vendo. transmissão? Oh, beleza. Então tá bom. Se tiver pequeno, Aparecendo. se tiver ruim de enxergar aí, se der aquela travada de sempre aí do Discord, vocês me avisam também, por favor, viu? Pode deixar, pode Ó, deixar. na semana passada, a gente deu uma repassada, que a gente começou aqui no capítulo 3, aí a gente passou pelos conceitos de imutabilidade, o que é constante, a diferença de variáveis constantes e estáticas, o conceito de shadowing, e alguns tipos de dados, né? Então a gente. Ô, Cerqueira, você só poderia me Ui, explicar melhor como que funciona esse quesito do shadowing? Porque eu dei uma lida nesse documento aí, nessa parte, inclusive, e eu não consegui entender como que eles fazem isso de certa forma, sabe? Ficou meio, tipo, abstrato demais pra mim. o conceito do shadowing é aquele que a gente repassou na semana passada, que a gente dentro do, do mesmo fonte, quando você declara duas vezes a variável com o mesmo nome, você está fazendo o shadowing, né? Então, se a gente vir aqui falar que x é 1, depois a gente faz qualquer tipo de tratamento aqui e depois a gente fala assim, ó, que agora o x ele vai valer 2, mas não alterando o conteúdo da variável, declarando ela novamente, né? Então, por exemplo, ó, eu vim aqui, declarei a variável como 1, declarei a variável x, independente do conteúdo dela, fiz qualquer processamento e depois eu declarei a variável x novamente com outro conteúdo. Então, isso daqui é o conceito de shadowing, né? Então, quando a gente declara a variável com o mesmo nome mais de uma vez, a gente tem esse conceito de shadowing, né? Então, às vezes, a gente faz algum tratamento. Então, por exemplo, às vezes a gente chama aqui alguma função e atribui aqui para a variável
para essa variável. E aqui você fala que x agora vale x mais outra função, por exemplo, né? Porque você não se importa nesse momento aqui qual que é o conteúdo da variável x aqui nesse momento, né? Porque depois você vai precisar alterar ele de novo, assim, entendeu? Então isso o pessoal utiliza isso daqui com frequência, né? Só tem assim é comum a gente ver código Rust assim, né? Então você tem a declaração de uma variável, depois você vê a mesma variável sendo declarada de novo, às vezes logo em seguida. Aí o pessoal só fala para tomar certo cuidado, né? Quando você tem um compilador que permite isso, você tem que ficar mais atento se você não está declarando a variável mais de uma vez, né? Então, assim, se for intencional, beleza, né? O pessoal faz isso aqui intencionalmente. Agora só precisa tomar cuidado se não for intencional e gerar algum problema aí em runtime, né? Mas é esse o Caraca. conceito, é o conceito de shadow, de você declarar mais de uma vez. Então você tem um sombreamento das variáveis, né? É meio Então que, a tipo assim, gente. meio que o Rush, ele funciona como se fosse meio que em blocos, aí cada linha é como se fosse um bloco, né? E aí por isso você consegue fazer a declaração dessa variável, tipo, 2 vezes? Tem linguagens de programação que você não consegue declarar a, uma variável mais de uma vez. Então, se eu declarei uma variável com o nome x e eu estou dentro do mesmo escopo ainda, né? Então, aqui, por exemplo, aqui nesse fonte, né? Dentro desse fonte, aqui de exemplo, ó, a gente tem dois escopos. Tem o escopo principal da função main, que começa aqui e termina aqui, e tem esse escopo aqui no meio da função, né? Então, a variável x, em muitas linguagens de programação, se eu declarei ela aqui, por exemplo, eu não consigo declarar ela aqui. Tem linguagens de programação que não permite isso. No Sim, Flash Rust, faz isso, né? ele permite você fazer isso, né? Ele permite você declarou a variável aqui, eu posso declarar ela novamente. Mas isso, assim, tem que tomar esses cuidados para que seja intencional, né? Para você não gerar nenhum erro aí de sem querer e você só vê isso depois em runtime, né? Você não vai ver isso na hora de compilar, né? Às vezes só vai ter um efeito indesejado na hora da execução. Então, assim, esse é o conceito de Shadow que a gente tinha passado e que aí eu até comentei, né? A diferença de Shadow e tem e ter variáveis que são descartáveis, que são aquelas variáveis com underline, que a gente falou um pouquinho lá semana passada também. Mas deu para entender, Matheus? Ficou claro? Deu pra entender. Você só podia trazer, tipo, um exemplo de utilização pra poder, tipo assim, tipo, pô, quando que eu usaria, tipo, shadowing, tipo, num programa que, tipo... Porque isso pode aumentar em muito, né, tipo, o nível de complexidade dele, né? Uhum. É, é o que eu comentei. Normalmente, às vezes, por exemplo, você tem alguma variável que você tem, por exemplo, alguma concatenação, né? Aí você tem uma variável do tipo string, por exemplo, aí você tem. E às vezes você tem que fazer alguma coisa, e aí você fala assim que essa variável aqui agora ela vai valer a mesma coisa, só que ela vai ser, por exemplo, o nome completo, e às vezes o pessoal faz, por exemplo, um trim aqui. Então, às vezes você vai ver algumas coisas parecidas, né? Você vai ter uma variável que recebe alguma, por exemplo, string. Depois você tem o mesmo nome de variável, simplesmente dando um trim, por exemplo, ou pegando só um slice daquele nome que você recebeu aqui, né? Que eu estou dando um exemplo simplório. Mas existe muito código que você vê isso. Você vê a variável sendo criada, depois você vê o pessoal fazendo algum tratamento nessa variável aqui anterior, porque o que importa é o que você vai
vai deixar por último, né? Então, por exemplo, essa mesma variável eu poderia ir deixando ela com mais informações e o jeito que eu deixar aqui no final, vamos supor que eu tivesse feito dois tipos de tratamento aqui, né? E aí, as duas vezes, então as duas, se eu fiz duas vezes aqui um tratamento, por exemplo, ele vai sempre valer o que está por último, né? Então, esse é o conceito de shadow. Eu vou fazendo esse sombreamento, eu vou usando o mesmo nome de variável, não mudando só o conteúdo dela, né? Eu vou descartando e criando outras variáveis com o mesmo nome, né? Então, assim, esse que é o cuidado de fazer isso intencionalmente, né? Mas tem muito código Rust que usa isso, viu? Você vai ver, assim, com frequência esse tipo de coisa aqui, que é o shadow, viu? Aí, para a gente seguir, ô Matheus, o que a gente viu também aí semana passada? A gente viu a questão Certo. assim de tipo de dados. A gente, ó, se alguém comentar alguma coisa no chat, Matheus, me dá um toque, por favor, você, Pode o deixar, Pedro tô de aí. olho. É isso aí. Ó, a Cassandra até comentou, né? Eu não recomendo. E é isso mesmo, né? Assim, é mais difícil de você analisar o código-fonte, você tem que ficar olhando se foi declarado mais de uma vez, se não foi. Então, assim, tem gente que usa, principalmente quando, como eu comentei contigo, às vezes para cálculo, você vai fazer alguma conta, você vai somando e atribuindo sempre no mesmo nome de variável, ou string, que você vai fazendo várias operações, sempre tacando no mesmo nome de variável, e o que vale é o que você está por último. Já vi muito código assim, mas assim, não é legal. Não é legal. Aí a Certo. gente viu a gente viu aí os tipos de dados, a gente falou sobre a questão de alguns tipos de dados ter um overflow, né? Então a gente pode fazer com que aquela variável em tempo de execução não tenha o valor desejado ou comportamento desejado, né? Então a gente falou sobre a questão de overflow, pontos flutuantes, a questão de tipos especiais de caractere, que o Rust trata, por exemplo, como Unicode, para a gente conseguir utilizar emojis do, dentro dos fontes, né? A diferença de str e string, e aí tem um capítulo específico, né, que trata aqui no Rustbook para strings. E aí a gente começou a ver sobre tipos compostos, né? De tipos compostos, a gente viu aqui a tupla, que ela é bem simples, né? Para declarar e para desconstruir. Então é possível vir aqui e criar uma tupla e falar que ela é igual a 0 e 2, por exemplo, aqui. E aí você pode desconstruir ela, criar uma variável ABC e falar que ela é igual a tupla, né? Então esse é o conceito que tem ali no livro. Então você pode criar uma tupla, né, com tipos de dados diferentes, dentro do conteúdo ter tipos de dados diferentes, né? Por isso que ele está ali como tipos compostos, né? Você usa ela numerando, né? Então a gente vem aqui e fala que agora eu quero tupla ponto zero, por exemplo, né? Então a gente vem aqui
vir aqui e fazer o tupla desse jeito aqui, né? Se a gente vem aqui e dá um cargo run, vou colocar errado aqui, pelo 3. Então você vem aqui, ó, tupla e a numeração dela, né? Partindo de 0 aqui, índice 0, base 0 para numeração, né? Então é um tipo de dados compostos que a gente pode utilizar em Rust também, que é bastante utilizado. E aí é fácil de desestruturar ele, né? Fazer um destructing dele, usando esse tipo aqui, né? Então tem muito código que é utilizado assim, depois para acessar é base 0, como se fosse um array, né? E aí logo em seguida aqui fala também sobre os tipos de dados de array, né? E aí dentro de Rust tem uma diferença, né? De array e vetores. Então a gente tem essa diferença de arrays e vetores. Normalmente em outras linguagens, por exemplo, você pega JavaScript, quando você pega JavaScript, você tem arrays e eles trabalham. O jeito de utilizar ele dentro de JavaScript é o conceito de vetor dentro do Rust, né? Então, o conceito de array dentro de Rust é o conceito de você tem um array fixo, né? De tamanho fixo. Então, você pode ter um array multidimensional, você pode ter uma matriz, mas de tamanho fixo. Então, quando você sabe o tamanho desse array, você cria ele como o tipo array, né? Porque você já sabe o tamanho dele, mesmo que ele seja multidimensional. Agora, se você precisa que os dados cresçam, né, de maneira dinâmica, aí a gente utiliza vetores, que é o que é analisado depois, mais à frente, lá no capítulo 8, né? E aí aqui dá uma sugestão interessante também. Aqui fala um pouquinho sobre o conceito de arrays serem. Arrays utilizam a memória stack, enquanto vetores utilizam a memória heap, né? Mas aqui até fala, por exemplo, se você quiser criar um array, mas deixar ele em heap, é possível utilizando smart pointers como box, né? Então é um dos conceitos que a gente pode utilizar dentro de Rust também. Então, por exemplo, onde que isso é útil? Às vezes você tem um array muito grande. Então imagina que você tem um array muito grande, de tamanho já definido, mas ele é muito grande. Então, para evitar o que a gente conhece como Stack Overflow, para você não estourar a quantidade de coisas que você vai pôr na stack, a gente pode utilizar um array, porém utilizar heap, alocar ele na heap. E aí a gente pode fazer o uso de box. Então esse é um conceito legal também dentro de Rust, né? Ô, pergunta besta, Oi, mas eu acho que provavelmente alguém também esqueceu comigo. O que olá. é a memória de stack e que é a memória de heap? Eu não lembro agora. Acho que uma é de. Não lembro, não lembro. Realmente não lembro. Não, não, mas é legal, boa pergunta, Matheus. Então, se a gente pega, por exemplo, eu vou pegar qualquer imagem aqui, ó, layout, memória, heap e stack, por exemplo. Ó, vou pegar aqui qualquer imagem aqui, né? Quando a gente pega o layout tá dando para enxergar bem aí? Sim. Então, como que normalmente é organizado o acesso à memória, né, nos programas? Então, a gente tem a memória stack, memória heap, tem dados que já são gravados em outra localização da memória, que é chamado de text ou de BSS, dados não inicializados.
Então, a memória é dividida, né? Então, por exemplo, uma memória barata, que a gente chama, para ser acessada, é a memória stack, porque ela tem esse conceito realmente de, de pilha, né? Então, você vai incluindo dados ali da stack e acessando eles de forma mais rápida, né? Então, o acesso à stack, ela é uma memória mais barata, vamos dizer assim, só que é uma memória limitada. E a RIP, ela é uma memória que você consegue alocar uma quantidade maior de dados nela, porém, esse alocamento de dados na memória RIP, ela tem um custo, né? Então, ela é mais cara porque você tem um custo de processamento para ficar gerenciando o controle dessa memória RIP, né? Então, por exemplo, você está em Rust e a gente veio aqui e criou uma variável x que é do tipo U8 e que vai valer 120. Quando a gente cria essa variável x aqui, ela está sendo criada dentro da stack, porque ela é uma variável de um tipo fixo, específico, que vai ser utilizada e quando sair do escopo, ela vai sair da stack. Agora, a memória RIP, quando a gente cria, por exemplo, uma string, e a gente vem aqui e fala assim, ó, estou criando uma string vem aqui, criei uma string. E aí, essa string que eu criei, pode ser que eu vá atribuir valores nela sem um tamanho fixo. Eu não sei o valor que essa string vai crescer, né? Então, eu posso vir aqui depois falar que o nome é Cirqueira, entendeu? Então, assim, isso aqui, quando a gente faz isso daqui, a gente está utilizando, o Rust utiliza a memória RIP para controlar tipos de dados que você não tem um tamanho exato, né? Então, por isso que a Reis você tem um tamanho exato dele, ele no momento de compilação, o compilador vai pegar aqueles dados e vai tacar na memória stack. Aí, se você vai utilizar algum tipo de dado que você não tem a quantidade específica que esses dados vão ocupar em memória, eles vão para a memória RIP, né? Então o compilador vai ficar responsável por isso, né? Só que existe um custo maior de utilizar a memória RIP e é por isso também que, por exemplo, depois quando a gente entrar na parte de Soroban, a gente vai ver que Soroban ele utiliza bibliotecas para não ter que ficar lidando com memória RIP, né? Porque ele precisa de um executável pequeno, que é o WebAssembly, que tem que ser rápido para processamento, então ele utiliza as memórias de stack. Então, sim, o conceito é evitar RIP, né? Então, sempre que possível, é evitar RIP. E isso dentro do ambiente de Stellar, de Soroban, né? Então, quando a gente está aqui Certo. dentro de Rust, a gente precisa entender que as variáveis que a gente está criando, a gente pode, às vezes, estruturar o nosso programa para ser mais performático ou menos performático, né? Então, se a gente puder optar por usar stack, melhor. Desde que você não vá usar também tanta stack a ponto de causar um estouro de pilha, né? Ter um stack overflow, porque, por exemplo, ó, eu quero ler um arquivo, eu tenho um arquivo de 10 gigas, e aí eu quero ler esse arquivo e tacar ele para dentro de um array. Se eu fizer isso, eu vou ter um Stack Overflow, né?
Agora não, eu vou ler um arquivo, quero tacar ele dentro de um array, só que eu vou tacar ele dentro de um box, que é um conceito de smart pointers do Rust. E aí ele vai para a memória RIP e o computador vai se virar com isso. Se eu tiver memória física para isso, o computador vai se virar com isso, né? Então esse é o conceito de memória, Matheus, dentro de, assim, não só dentro de Rust, né? Mas o uso de memórias aí, como é dividido, né? E o Rust, a gente tem então tipos de dados, que quando a gente declara essas variáveis, ou elas vão ser, elas vão utilizar a memória em stack ou em heap, né? Então, basicamente isso. Quando é, por exemplo, uma variável const, que ela já fica gravada direto dentro do próprio executável, né? Então ela fica, por exemplo, como ela fica aqui dentro do bloco data, né? E o bloco text, por exemplo, é o código-fonte do programa que vai ser executado mesmo, né? Já convertido para a linguagem de máquina. Então, esse aqui é a pilha de gerenciamento de memória do sistema operacional. Eu Sim, não sei sim, se ficou claro, mas qualquer coisa. tá me ouvindo? Ah, tá. Tô indo. A RIP, Fala. então, seria mais, se eu não me engano, acho que era, que eu tinha visto, né, tinha estudado na época da faculdade, que a RIP era mais parecida com algo tipo memória RAM, né, que é para poder fazer acesso rápido e, às vezes, tipo, de tamanhos que você não tem como realmente, ou não tá especificado o tamanho, né. Então, às vezes, pega uma fatia um pouco maior e aí a RIP é melhor para isso. A stack é mais parecido com os HDs ou SSDs ou algo do tipo assim, que, tipo, tem grandes quantidades de armazenamento, mas eles são mais lentos e também, às vezes, tipo, demora mais para poder receber a informação e transmitir para outras partes, né? Então, mais ou menos, Matheus. Porque assim, ó, Ah, aqui, entendi. esse conceito aqui é como o sistema operacional utiliza a memória RAM, né? Então, tudo aqui, Ah, essa imagem toda, vamos dizer assim, é como o sistema operacional divide a memória RAM para poder controlar. Então, assim, imagina assim, ó, na memória RAM, imagina que você tem lá 32 gigas. O sistema operacional vai ser responsável por organizar o acesso a esses 32 gigas. Cada programa que você executar, ele vai consumir um pouco desses 32 gigas. Então, eu coloquei um programa para executar. Eu declaro uma variável. Se essa variável for do tipo o 8, ele vai vir aqui para stack, mas é dentro da memória RAM, você entendeu? Mas ele vai dentro do espaço de memória RAM chamado stack. Ah, dentro do entendeu. meu programa, eu declarei uma variável como vetor. Então ele vai para a memória RIP, a memória RAM, só que o sistema operacional controla aqui, Entendi. mas não tem essas separações físicas. Mas o sistema operacional Certo. faz esse controle. Faz os tipos de variáveis. Tá caindo aqui, Siqueira. Ah, eu pensei que era o meu PC que tava travando. É, Deu não, uma aqui tá caída caindo. mesmo. Deixa eu avisar pra ele aqui. Alô? Siqueira? Caiu aí, voltou. Aí, Aí, voltou. Deu uma instabilidade aí, ô Siqueira.
Certo, certo. Dá pra ver. Eu acho válido a gente trazer tipo, sei lá, a próxima aula sobre isso, entendeu? Pra gente poder falar um pouquinho mais sobre um básico sobre isso, né? Não sei se a galera gostaria, né? Tipo, quem gostaria aí? Quem acharia legal algo do tipo assim? Por isso que seria válido também, galera. Vale a pena. Pode mandar aí no chat aí que a gente estabiliza aí. Pô, meio que todo mundo? Então, dá pra organizar, pô. Ô, Cerqueira, eu acho que a sua tela não tá aparecendo, porque pra mim tá só carregando aqui. É, eu acho que travou Ou mesmo geral. que eu saber. Eu tentei abrir e fechar várias vezes, mas não deu. Acho que foi a internet. Uhum. Olha, oxi. Também. Tá no texto fácil de ler ou tá em vídeo mais suave? Texto mais fácil de ler, consome menos. Aí. Boa. Sim, sim.
Expect Bang. O Rush, ele tem essas brincadeiras, né, mano? Né? Então, eu tenho uma struct de aluno, e aí eu venho aqui, crio uma variável chamada aluno 1, por exemplo, falo que ela é. Nossa, que maneiro. Então, a struct Tipo, é um tipo de dado composto também, que é muito utilizado dentro de Rust, né? Utilizado em conjunto depois, a gente vai ver mais para frente, em conjunto com traits, né? Que você consegue pegar uma estrutura e falar qual que é o comportamento que essa estrutura vai ter, ou seja, que funções que ela vai ter, né? Então, assim, é muito utilizado dentro do Rust esse tipo de dado, né? De struct. ô Cerqueira, tipo, essa parte Ah, do struct é basicamente, tipo assim, você consegue definir qual vai ser o tipo daquela variável e como que ela tem que receber aquele dado, é isso, basicamente? não entendi sua pergunta, Matheus. Tipo assim, o Fala de struct, novo. ele. É que, mano, o struct eu não tinha entendido muito bem, mas acho que agora deu pra entender. Tipo assim, quando você coloca que, tipo, o usuário, ele vai ter um nome, que é o nome ele já é uma variável, tipo, o name já é uma variável em si, ou não? Tá Isso, vendo que isso, é struct user? isso. Ele é Ah, uma tá. E aí na variável. frente Então, você só tá definindo o tipo de o dado tipo dela, dela o é tipo dela. isso. Ah, Então, entendeu? poderia ter aqui cor do cabelo, por exemplo, aqui. Ah, a cor do cabelo vai ser o quê? Vai ser uma string também, por exemplo, né? Caraca, que Aí, a hora que a legal. gente, a hora que a gente definir aqui a cor do cabelo, a gente fala que é loiro, né? É do composto também, chamado struct, né? É muito utilizado, né? Então, aqui você fala qual que é o item da estrutura e o tipo de dado dela, né? Aí, aqui dentro, você Nossa, que pode. legal. É bem útil, você vai ver bastante Nunca, mesmo esse nunca vi. tipo de. Mas você vai ver que é bem comum. E, inclusive, dentro de Soroban, né? Quando você cria os smart contracts, você vai ver que você precisa também definir algumas structs, né? Então, dentro de Soroban, vai ser muito utilizado isso. Então, dentro do ambiente da Stellar, sempre que você for desenvolver algum smart contract, NFT e tudo mais, você vai ver que usa struct lá, né? Certo? Certo, certo. Podemos seguir, Dependendo. galera? Como que tá aí? Podemos.
Todo mundo tá Aí entendendo? outra. É isso Manda aí aí. no chat, galera. Se vocês tiver com dúvida, pode mandar, galera. Aí tá fluindo, show. Beleza. Então é isso, gente. Aí aqui é questão de funções, né? Então, como que a gente define funções? A palavra reservada é fn. Em funções, a gente tem que, se a gente definir algum parâmetro, obrigatoriamente a gente tem que falar qual que é o tipo de dados daquele parâmetro, né? Se a gente definir uma função e ele vai esperar dois parâmetros, a gente precisa falar qual que é o tipo de dado desses parâmetros, né? Além de falar o tipo de dados desses parâmetros, a gente pode especificar ou não se aquela função ela tem algum retorno. Então, se a gente não define nenhum retorno, a função quer dizer que não está retornando nada, né? Então, aqui, por exemplo, como main não está retornando nada, né? Não tenho nenhuma informação aqui, tanto de parâmetros quanto de retorno. Agora, se eu falasse o seguinte, não, a função main, ela vai retornar para mim um result, que é o que a gente vai ver depois, né? Ah, então a função main vai retornar um result. Então, eu preciso aqui, obrigatoriamente, ter, ter um result aqui no final, né? Então, eu preciso falar que eu vou mandar um result aqui no final. Então, é assim que a gente. Peraí, que travou o meu aqui. Então, é assim que a gente define as funções, né? A gente fala se ela vai ter ou não algum parâmetro e qual que é o tipo de retorno dela se ela tiver um tipo de retorno. Se a gente definir que a gente tem um tipo de retorno, o compilador do Rust, ele vai obrigar a gente a trazer aquele tipo de retorno. Então, se eu falei aqui que eu vou retornar um bool, um booleano aqui, ele vai me avisar, ó, o tipo de retorno está inválido, porque considere usar aqui uma tupla vazia ou um retorno, porque aqui eu só tô, a última coisa que eu estou executando aqui é um print line aqui, né? Então ele vai forçar você a retornar aqui um booleano. Né? Então ele vai forçar a gente a executar, a retornar aqui um booleano. Agora, se a gente for utilizar assim, o jeito mais idiomático, mais Rust de ser, né, vocês vão ver assim na maioria dos fontes que o pessoal não usa return, simplesmente define o tipo de dado, né? Então, se a gente vem aqui e fala que a gente vai retornar um booleano, né? A gente Se a gente vem aqui e fala que vai retornar um booleano. Saúde. Ai, rapaz, esse tempo seco tá horrível, hein? Meu Ah, é Deus as do céu. queimadas, né, mano? A galera tá fazendo queimada aqui só aí, não é nem queimada tipo do calor, mano. É queimada clandestina mesmo. Isso que é o pior. É, não, tá brabo. Tá brabo. Então, se a gente vem aqui, função. E, ó, imagina o seguinte, a gente tem uma função
E aí a gente está definindo aqui o tipo de retorno. Eu estou falando para essa função que eu vou retornar um U32. Se a gente tentar retornar aqui qualquer outra coisa, ele vai avisar que o tipo de retorno não está certo, né? Então ele vai falar, já vai sugerir o que tem que ser alterado, né? Então isso aqui ele já vai fazer. Normalmente é assim que a gente vê o retorno das funções, né? Então a gente vê sem o ponto e vírgula. Então assim, a última instrução dessa função, ela vai ser o retorno dessa função, desde que ela esteja sem o ponto e vírgula. Ou então a gente vem aqui e fala assim, não, vou dar um return e o conteúdo que eu tô retornando, né? Eu venho aqui e falo, ó, tô dando um return de 1. Então, normalmente o pessoal não usa assim, né? Então, um jeito idiomático, o jeito Rust mesmo que o pessoal fala é você simplesmente retornar um aqui e, e é assim que você vai ver muitas das funções, né? Quando tem retorno, simplesmente retornar o dado no final sem o ponto e vírgula, né? A não ser que tenha o que o pessoal que a gente chama de early return, né? Então imagine que você faz vários tratamentos, você tem vários ifs, e aí você tem um if, você faz a validação aqui, se um é maior que zero, então eu vou ter um return 1. Se não, eu vou ter um return 0 aqui, por exemplo, né? Então, o que o pessoal chama de early return é isso, né? Então, normalmente o pessoal faz aqui o return, faz aqui um early return e depois aqui embaixo dá o retorno, né? Aquele exemplo que eu dei aqui, ele já está avisando que tudo daqui para baixo vai ser desconsiderado, né? Porque tudo daqui para baixo nunca vai ser executado porque um é maior do que zero, então ele sempre vai parar aqui e daqui para baixo nunca vai executar nada, né? Ele já está avisando aqui também. Mas qualquer coisa diferente disso, o pessoal usa muito esse conceito, fazer um early return. Então eu tenho que faço algum tratamento na rotina, se já deu algum erro, eu já dou um return. Faço outra checagem, se deu algum erro, eu já dou um return. E lá no final eu retorno o que a função espera que eu retorne no tipo de dado que ela espera que eu retorne, né? Então é assim também que são utilizadas as funções em Rust, né? Caraca, o return é muito, muito útil, né, mano? Isso aí. A Cassandra até lembrou, né? Eu tava fazendo um teste ali tentando colocar retorno aqui na função, mas é isso mesmo, né? Função main, ela só retorna em um result ou um void, né? Não retorna nada, ou então retorna em um tipo de dado que é o result, que a gente vai ver mais para frente também, né? Show. Aí a gente entra aqui, a gente iria entrar aqui mais para frente agora em comentários, controle de fluxo, mas aí, gente, vai ficar fora do horário aí, né? A gente já vai ter que encerrar aqui já, viu, gente? Pô, Passar rápido, né? sensacional, A aula de hoje, rápido demais, cara. cerqueira. Hoje foi É, bastante É, então, passou coisa. passar, rápido, que a gente falou tanta coisa, né? passar rápido, rapaz. Passar rápido. É um calorzão brabo aqui, suando pra caramba. Então, pô. E você Mas imagina aí a nos gente. eventos que você queira. Quando tu for dar um evento, cara, vai passar muito rápido, cara. Então, Imagina, rapaz, mano. quando for evento, tô preocupado com isso, que tava separando lá algumas coisas dentro do evento para 45 minutos. Rapaz, vai ser Workshop osso, vai hein? ser puxado, viu, mano? Você vai ter que só dar Vai o ser gostinho osso, hein? do Vai ter que pirulito. respirar um molho. Rapaz, Entendeu? vai ser fácil não. Vai ser fácil não. Então amanhã, gente,
A gente tinha feito um teste para ver se ia rolar fazer de sábado, né? Mas não rolou de sábado. Então a gente vai fazer na quarta mesmo. Então a quarta sempre vai ser a continuação. A gente sempre vai continuando os assuntos, né? Como a gente tem agora 2 dias por semana, a gente nem precisa fazer assim com tanta correria, né? Querer cobrir, por exemplo, não, vamos cobrir um capítulo por dia. Porque vocês viram que se a gente for querer ir a fundo mesmo, tirar dúvida, bater papo, não tem como cobrir um capítulo por dia, né? Então você vê, a gente pega ali um conceito, ó, pegamos ali um conceito hoje, a questão de heap, stack, de memória, um pouquinho que a gente falou aqui já, né? Então assim, o importante é que a gente vai entendendo realmente os conceitos, né? A gente vai aprendendo junto, estudando junto aí. Mas essa que é a ideia, né? Ou será que dá tempo da gente pegar um pouco do Lucas lá ainda hoje, hein? Será que eles estão lá ainda? O Johnny tá por aí? Alô? Ficou tudo mudo? Ô, Johnny, pode ser. Alô, caiu? O que aconteceu aí? Oxe, eu sei que Ah, falou.